Amém? Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Pega a sua Bíblia, você que a trouxe. Vamos fazer a leitura da palavra. Em nome de Jesus. Salmo 116, verso de número 12. Salmos 116, verso de número 12. Antes de ler, irmão, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que esteve orando pela minha vida. Há um tempo atrás eu estava mal, ruim, indo em hospital, Maria Antonieta para cá, Maria Antonieta para lá. Mas Deus deu a vitória e eu estou bem. E eu gostaria aqui de agradecer aos irmãos, viu, por todas as orações. Eu tenho um problema com asma, essas coisas de pulmão. Tudo que é de pulmão aí eu já tive bronquite, sabe? Meu Deus do céu. Mas Deus já deu a vitória em nome de Jesus, amém? Nós confiamos no Senhor e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Salmos 116, verso de número 12. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feitos. Mais uma vez, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Você me ajuda aí, varão? Em nome de Jesus, alugar, viu? Glória a Deus. Hoje o culto está uma maravilha. Deus tem falado forte aos nossos corações. E como é bom quando nós vemos a presença, a casa de Deus e sentimos a sua presença em nosso meio. É muito bom. É muito bom quando nós vemos a casa do Senhor e nós sentimos Ele no ambiente, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando no nosso coração, na nossa mente. É muito bom. Se eu saísse aqui agora, eu já sairia abençoado, porque eu já consegui, acredito, lançar a minha adoração a Deus no altar. Queridos, eu vou ser breve dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu espero, com muito amor, que essa palavra, ela fale com você, que ela gere dentro de você alguma coisa, seja um confronto para você mudar e tomar um novo caminho, ou seja, uma vontade tão grande de glorificar a Deus ao ponto de ninguém que esteja ao seu lado te atrapalhar. O desejo do meu coração é que esta palavra fale com você. Ela precisa falar com você. Você não pode sair daqui da mesma forma. Não, da mesma forma jamais. Ou você vai sair daqui questionando a Deus, porque Deus foi bem incisivo com você. Ou você vai sair daqui muito feliz, porque Deus te trouxe alguma resposta. Ou você vai sair daqui matutando alguma coisa na sua cabeça. O importante é que você saia daqui diferente. Esse é o importante, tá bom? Então nós vamos ministrando com a ajuda do Espírito Santo. Você vai dando glória daí, eu vou dando glória daqui, aleluia daí. E aí o ambiente vai transformando e Deus vai operando nas nossas vidas, amém? Estamos nessa concordância? Glória a Deus. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre esse verso e depois nós damos lugar em nome de Jesus, amém? Salmo 116, verso de número 12. Como nós sabemos, todos os salmos foi escrito por alguma pessoa. Dentre delas, a que nós mais conhecemos é Davi. A maioria dos salmos já foi ministrada aqui pelo pastor Marcos, que a maioria dos salmos foram escritos por Davi. O Salmo 116 é um salmo que não se sabe a sua origem no que diz respeito a quem escreveu, a quem expressou esses versos, do verso de número 1 até o verso de número 19, que compõe o Salmo 116. Eu fiz questão de ler o verso de número 12, porque é uma frase ou uma expressão que normalmente vai de oposto àquilo que nós viemos fazer na igreja. Normalmente, quando nós vamos à igreja, nós viemos para pedir algo ao Senhor, para clamar a Deus por algo, para pedir socorro a Deus em alguma coisa. Mas o verso de número 12, a qual acabamos de ler, é diferente. O salmista, quem escreveu,
ele está expressando dentro de si um sentimento de quem quer entregar algo ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Esse verso é um verso de alguém que está matutando na sua cabeça o que ele tem para entregar ao Senhor, ok? Aqui nós vamos tentar compreender ou captar quem é essa pessoa que escreve esse salmo. A maioria dos judeus e dos hebreus entendem que esse salmo foi o salmo escrito por Davi, no período da sua vida em que ele estava sofrendo perseguição por Saul, no momento em que Saul estava perseguindo a sua história, perseguindo os planos que Deus tinha na sua vida. Alguns acreditam que esse salmo foi escrito por Davi, mas alguns outros estudiosos que afirmam e eles creem que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E tendo essas duas vertentes, essas duas linhas de pensamento ou de estudo, nós vamos tentar nos enquadrar naquele que se encaixa melhor. Quando você pega a história de Davi e você começa a comparar com esse texto, você percebe que algumas coisas batem, algumas coisas realmente que está nesse salmo está ligado a Davi, porque quando nós olhamos a Davi, nós vemos muitas coisas que o Senhor fez na sua vida, e talvez em algum momento Davi poderia se questionar dentro de si, da sua alma ou no seu pensamento, parar e dizer: o que eu vou oferecer ao Senhor? O que eu tenho para dar a Deus? Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós conseguimos incluir nele alguns versos do Salmo 116. Mas, quando você pega esse salmo e coloca na vida de Ezequias, a história muda. A história ela fica de uma forma perplexa. E aí você vai ter dentro do seu coração o sentimento de que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E eu vou narrar um pouquinho da história de Ezequias aqui para vocês. Quem era Ezequias? Ezequias era um jovem e o seu pai era um homem chamado Acais. Acais, ele era rei em Judá. Só que este homem não foi um homem que seguiu a linhagem de Davi no sentido de servir a Deus, de obediência a Deus. Acais, ele vai contra, ele vai no oposto de alguém que é servo de Deus. Acais, ele vai trazer para dentro de Judá idolatria. Ele vai desviar o povo dos caminhos de Deus. Ele vai tirar o povo da direção e da vontade do Senhor. Acais, ele vai ser um rei semelhante a Acabe, um rei que não teme a Deus, um rei que não obedece a Deus, um rei que não se importa com Deus, um rei que traz para dentro da casa do Senhor idolatria, um rei que traz para dentro da casa do Senhor as coisas perversas do mundo. Mas a Bíblia diz que o tempo de Acais se passa em Judá. E aí o seu filho, por nome Ezequias, vai assumir o trono. Ezequias vai assumir o trono com 25 anos de idade. Diga comigo, 25 anos. 25 anos, Ezequias, ele toma posse do trono e vai governar. Ele vai estar à frente de um povo, vai estar à frente dos filhos de Deus em Judá. A Bíblia diz que Ezequias, ele vai ser o oposto de seu pai.
Se o pai de Ezequias, se Acais era um homem perverso, Ezequias vai ser um homem que busca a santidade. Se Acais desviava o povo da direção de Deus, Ezequias vai pegar o povo e trazer para a direção de Deus. Se Acais trazia idolatria para o altar de Deus, Ezequias, o seu filho, vai reconstruir o altar, reparar o altar e invocar a presença de Deus novamente. Ezequias vai ser o oposto de seu pai. Ezequias vai demonstrar a Deus o zelo pela sua obra. Ezequias vai se preocupar em ter a presença de Deus sobre a sua vida, sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre a sua história. E aqui eu já poderia aplicar algo na nossa vida, e isso aqui é tremendo, porque muitas vezes nós nos apegamos à linhagem da nossa família. Porque o meu pai foi ruim, eu também serei. Porque minha mãe foi ruim, eu também serei. Ezequias mostra que servir a Deus, que está na vontade de Deus, que ficar firme nos caminhos do Senhor, não provém de linhagem, mas de vontade própria. Ezequias, ele poderia olhar para o seu pai e seguir o exemplo. Falar, meu pai foi ruim, ele continuou sendo rei, eu também vou ser assim, dessa forma. Mas não, Ezequias olhou para o exemplo de seu pai e disse, desse jeito eu não quero ser. Este não é o caminho que eu vou seguir. Este não é o caminho que Deus tem para mim. Ele faz o oposto, ele aprendeu com os erros de seu pai. E isso aqui é interessante para as nossas vidas. Não é porque que a sua casa é uma casa que não segue a Deus, não quer dizer que você não possa seguir Jesus. Não é porque que a sua família ela não serve, não acredita em Deus, não busca Deus, que você também não tem que buscar. Não é porque que o seu pai, a sua mãe se ledra o centro de macumba que você também tem que ser. Não é porque que seu pai e sua mãe é ruim que você também tem que ser. As decisões de servir a Deus parte de você. Pronto. Ezequias tomou a decisão e ele não olhou para o trono, porque às vezes o trono gera em nós algo que talvez nós queremos, nós questão independência. Eu posso, eu mando, não é verdade? Ezequias, ele poderia olhar e falar assim, eu que herdei o trono, Deus não vai mandar aqui, quem vai mandar aqui sou eu. Não, Ezequias não fez isso. Ele entendeu que como homem ele poderia chegar em algum lugar, mas com Deus ele poderia ir além. E eu gostaria de ministrar isso aqui dentro do seu coração. Com as suas forças você chega em algum lugar, com certeza você chega. Não é à toa que existem muitos homens aí que não temem a Deus, que não creem a Deus, que zombam de Deus, e eles alcançam muitos status, mas eles não vão muito longe. Diferente de quem teme ao Senhor, porque quem teme a Deus chega em algum lugar, mas quando as suas forças se acabam, Deus entra e faz ele continuar a ir além. Ezequias entendeu que ele tinha que ter Deus na sua vida, e pronto. O que você precisa entender é que você precisa ter Deus na sua vida, e pronto. Se você compreender isso, você já está na frente de mais ou menos 50% de pessoas que existem neste mundo. Você precisa ter Deus na sua vida. Você precisa ter Jesus na sua vida. Você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Por que, Samuel? Porque quando Samuel, o homem, não tiver mais força, o Espírito vai me dar força. Quando o mental do Samuel estiver fraco e abalado, o Espírito vai me animar para continuar. Essa é a diferença, é a divisa do homem para o Espírito. Quando você não consegue, aí é hora de Deus trabalhar. Vamos lá. Ezequias escolhe a Deus
não segue os caminhos do seu pai, roga ao Senhor, Ele retira toda a idolatria, retira todos os maus conselhos, traz o povo novamente para o Senhor e reestabelece a presença de Deus naquele lugar. O reino de Judá agora tem a presença de Deus, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que passar do tempo, Ezequias já reinando, ele vai reinar por meio de 28 a 29 anos. Este é o período que Ezequias vai reinar em Judá. A Bíblia diz que um certo dia, Ezequias governando o seu povo, indo tudo bem, presta bem atenção, indo tudo bem, tudo nos conformes, porque a nossa vida é assim, tá tudo bem, tá no conforme, tá tudo certo, as contas tá pagas, não falta nada em casa, o trabalho tá indo ok, a saúde tá maravilha, e quando você menos espera, aparece um Senaqueribe na sua vida. A vida de Ezequias estava fluindo bem, o povo estava indo bem. Quando Ezequias, e aqui é uma ilustração, eu acredito que Ezequias estava dormindo no seu palácio, quando ele acorda e abre a porta, ele vê em volta de Judá um exército gigante. Um exército gigante. A Bíblia diz que naqueles dias Senaqueribe, rei da Síria, e Senaqueribe era um homem que ele tinha fama, igual Golias, ele tinha fama, porque o seu exército era numeroso, e aonde ele passava ele destruía, onde ele passava ele ganhava. Antes de Senaqueribe tentar invadir Judá, ele havia destruído ou passado pelo Egito e devastado tudo que havia lá. Existia com Senaqueribe mais de 185 mil soldados. Era muito homem, era gente demais. 185 mil soldados. Eles cercaram Judá. Para quem não sabe, Jerusalém era uma cidade que foi edificada por Davi. Ela era uma cidade fortificada. O que é isso? É uma cidade que continha muros. Ela era fechada. Existiam muros dentro de Jerusalém. Só que Jerusalém, ela não ficava em um ponto nível da terra. Ele ficava em um ponto elevado. Para sair de Jerusalém, você descia meio que em um vale. E a Bíblia diz que naquele vale cercou de soldados de Senaqueribe. 185 mil homens cercaram a cidade de Judá. E Senaqueribe queria que Ezequias se entregasse. Ezequias tentou negociar, mas um dia Senaqueribe escreveu uma carta de sentença de morte a Ezequias. A carta chega a Ezequias dizendo que se ele não se entregar, nada dali iria sobrar. Ezequias ficou com medo. Ezequias não tinha um exército tão grandioso para guerrear com Senaqueribe. Não tinha como. Se Ezequias fosse lutar com Senaqueribe, ele iria perder. Se ele fosse descer a peleja tal de homem valente, ele iria perder aquela batalha. Ele iria perder aquela luta. Nada estava conspirando ao favor daquele homem. Agora eu lhe faço uma pergunta, e essa pergunta foi que eu fiz a Deus. Como é que um homem que é temente a Deus, restaurou a ordem, chamou Deus novamente para o altar, agora está sofrendo uma perseguição de um homem que aparentemente é muito mais poderoso do que ele, e na sua visão não tinha escapatória? Não é assim às vezes na nossa vida também? Às vezes nós vamos na igreja, buscamos a Deus, estamos todo dia, culto de domingo, culto de segunda, consagração, quando tem monte vai, e às vezes aparece situação na nossa vida que parece que não tem saída.
Às vezes aparece situação na nossa história que você fala assim: como que pode eu, sendo crente, temente a Deus, e aparece uma situação dessa? Aparece uma enfermidade dessa. Como Deus? Aparece uma perseguição dessa no meu trabalho. O gerente me perseguindo, o diretor, o presidente. Situações que às vezes, desculpa a expressão, buga a nossa mente. Porque sempre quando eu e você, servos de Deus, entrarem em situações que ameaçam a nossa vida, nós vamos fazer essa indagação. É a autodefesa da nossa mente. Todos nós, quando passamos por alguma dificuldade gigantesca que foge do nosso controle, nós perguntamos a Deus: por que Deus? Por que essa luta? Por que esse problema? Por que, Senhor, Senaqueribe está na porta da minha casa com carta de morte e sentença? É ou não é verdade? Talvez você está aqui e você está enfrentando uma situação de Ezequias. Situações que está decretando sobre você morte. Física não, espiritual. Falência nos seus negócios. Frieza na sua fé. A enfermidade que abala a sua saúde. Ei, os problemas da mente que quer te deixar maluco. E você fala: Deus, por quê? Olha aí. Ezequias se deparou com essa situação. Existia um Senaqueribe na porta daquele homem. Mas na história de Ezequias nós aprendemos uma lição. Às vezes o inimigo, ele vem de forma grande e monstruosa para desviar a nossa atenção. Porque tem problema que a gente consegue se lidar, não é verdade? Vamos lá, uma dor de cabeça, você consegue lidar com ela? Consegue. Você não precisa clamar a Deus. Você vai lá, toma um dipirona. É ou não é verdade? Você cortou o dedo, você ora a Deus: Deus, cortei o dedo. E agora, você faz isso? Você vai lá, coloca o band-aid. É ou não é verdade? Situações que você consegue ter controle. Agora, quando é situação que você não tem um controle, aquilo começa a te preocupar, começa a te destabilizar, começa a tirar você do eixo da sua fé. Quando a enfermidade vem, ela é grande demais, que ao ponto de te assustar, você começa a desviar a sua fé de Deus, a desviar a sua confiança de Deus. Ali era um Senaqueribe, mas no mundo espiritual, o que aquela situação estava causando, tentando causar em Ezequias, era desviar ele dos propósitos de Deus. Mas aquele homem, como um bom servo de Deus, alguém que confia no Senhor, ele não se preocupou com Senaqueribe. Ele não se preocupou com as ameaças daquele homem. Não se preocupou com a quantidade de soldados que estava assolando aquela cidade. Ele pegou aquela carta, se trancou e apresentou a Deus. Ele apresentou a Deus: Senhor, aqui está a carta de sentença de Senaqueribe, mas eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Ele orou a Deus e disse: Senhor, essa carta não é para mim, mas é para o seu povo. Deus, olhando a oração daquele homem, foi lá no profeta Isaías e disse: Isaías, se levanta, tem trabalho para você fazer. Vai até Ezequias e diga a Ezequias que essa peleja não é dele. Vai a Ezequias e diga que a luta não é dele. Escute isso aqui. Existem situações nas nossas vidas
vem para nos destabilizar. E aí você começa a faltar na igreja, você começa a abrir mão do que você faz na igreja, você começa a bobear, se balançar na fé. Porque o que nos tira das coisas de Deus é os problemas, com certeza. Os problemas é grande, você fica tão preocupado que começa a sair do prumo de Deus. Quando essas situações vêm até nós, o que nós devemos fazer é apresentar a Deus. Porque às vezes o problema nem é seu, só está na sua porta. Às vezes a enfermidade que você tem nem é para o médico resolver, é para Deus. Às vezes a perseguição que você está sofrendo no seu trabalho, você não vai conseguir resolver, só Deus. Às vezes a crise familiar que está dentro da sua casa, talvez você não vá conseguir resolver, somente Deus. Mas você precisa apresentar ao Senhor. Ezequias já apresentou a Deus. Deus falou com Isaías, Isaías foi até aí Ezequias e disse: Ezequias, pode ficar tranquilo, essa peleja não é sua, Deus vai pelejar por você. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo no arraial de Senaqueribe, e em uma noite só, aquele anjo matou 185 mil homens. Em uma noite só, Deus aniquilou os inimigos de Ezequias. Com um anjo. E você aí, todo preocupado com o seu problema, achando que é impossível. Se Deus quiser resolver os seus problemas hoje, Ele pode resolver. Se Deus quiser mudar a sua história hoje, Ele pode mudar. Se Deus quiser transformar a situação do seu lar, Ele pode. Basta você apresentar ao Senhor. Ezequias teve uma experiência grandiosa com Deus. E aí ele viu que valeu a pena ele não seguir os conselhos do seu pai. Seguir o que ele tinha que fazer, baseado nas leis de Moisés. Seguir o exemplo do seu pai Davi de linhagem. A fé de Ezequias cresceu em Deus. Porque quando nós passamos por um problema muito grande, e aí Deus nos ajuda, nós crescemos em experiência, sim ou não? Crescemos em experiência, ficamos maduros. Ezequias sabia agora que existia problema que ele podia resolver, mas que existia problema que só Deus pode resolver. Tem problema, irmão, que só Deus pode resolver. Você pode fazer o que você quiser. Tem coisas que é para Deus. Continuando a história, eu vou avançar. Passa-se algum tempo, e a Bíblia diz que Deus vai até a casa de Isaías, vai até Isaías e fala: Isaías, se levanta, tem uma mensagem para Ezequias. Diga para Ezequias botar a sua casa em ordem, porque ele morrerá e não viver. O camarada acabou de sair de um problema. Passa seu tempo e vem Deus agora dizendo para ele botar a sua casa em ordem, porque ele irá morrer e não irá viver. E Isaías, como um bom profeta que é, foi lá na casa de Ezequias, falou: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viver. Aí o negócio foi mais feio. Porque uma coisa é você receber carta de sentença de morte de um homem, outra coisa é você receber uma sentença de Deus. Aí a história é diferente, irmão. Para você tentar convencer um homem dos caminhos deles já é difícil. Imagina você tentar convencer a Deus de que Ele pode mudar o seu próprio pensamento, o seu próprio desejo. É tão difícil você convencer um homem que a própria palavra diz que o nosso dever é lançar a semente, pregar a palavra, mas quem convence é o Espírito. Olha só, para fazer um homem aceitar a Jesus é difícil. Você tentar converter alguém é difícil. É por isso que o Espírito tem que fazer isso. O
O Espírito convence. Ok? A Bíblia diz que Ezequias, ele entrou no seu quarto. E ele foi orar a Deus. E ele disse a Deus: Senhor, lembra de como eu andei em retidão na sua presença. Senhor, lembra de quando eu tive a oportunidade de ir para o mundo. E eu não escolhi o mundo, eu escolhi ficar na sua presença. Senhor, lembra que eu investi a minha juventude na sua casa. Senhor, lembra de quando eu recebi o prato para ir lá para o mundo e eu não fui, preferi ficar na sua presença. Lembra, Senhor, dos meus caminhos de retidão na sua presença. E não é que Deus lembrou? A Bíblia diz que Isaías estava saindo do palácio, e saindo do palácio Deus gritou a Isaías: Isaías, volte a Ezequias e diga a Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Olha só, Ezequias de alguma forma conseguiu alcançar o coração de Deus ao ponto de fazer Deus mudar o que ele queria fazer. Existem pessoas que falam que Deus não volta atrás. O que foi isso aqui então? Deus voltou atrás com a palavra de sentença. Deus desistiu de tirar a vida de Ezequias. Acrescentou mais 15 anos. Deus voltou atrás. Ezequias havia por mais uma vez experimentado a bondade de Deus sobre a sua vida. Ezequias havia mais uma vez experimentado a bondade de Deus sobre a sua vida. Aí aqui entra o salmo que nós lemos, Salmo 116, e especificamente o verso de número 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Eu acredito que Ezequias chegou a um ponto da sua vida em que ele olhou para si e falou assim: ultimamente a minha oração com relação a Deus é só pedir. Eu acho que Ezequias um dia parou e disse assim: ultimamente eu só vou à igreja para pedir ao Senhor. Senhor, me dá livramento. Senhor, me dá a bênção. Senhor, me dá o carro. Senhor, me dá o trabalho. Senhor, me dá a casa. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá prosperidade. Senhor, me dá unção. Senhor, me dá renovo. Senhor, me dá transformação. Senhor, me dá consolo. Eu acho que Ezequias olhou para a sua vida e falou assim: calma aí, peraí. Eu vou na igreja, eu vou na casa de Deus e eu só peço, não entrego nada. Ezequias olhou para si e falou assim: o meu culto a Deus é um culto a mim, porque eu vou na igreja mais para pedir do que para entregar. Aí ele olhou para si e falou assim: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito a mim? Ultimamente, quando nós vemos na igreja, nós vemos para pedir a Deus, não é verdade? A nossa oração já começa: Deus, perdoa meus pecados, já está pedindo. Deus, perdoa as minhas falhas, já está pedindo. Senhor, visita a minha casa, já está pedindo. Senhor, transforma a minha saúde, já está pedindo. Senhor, visita meu trabalho, está pedindo. E não entregou nada a Deus. Já pensou se Deus desses aqui? Ele falou assim: ué, você veio para cultuar a mim, e cultuar significa reverenciar e entregar algo? Acho que Deus desceria e falou assim: tu veio aqui para entregar algo a mim ou veio só para pedir? Ezequias olhou para si e falou assim: eu só estou pedindo a Deus e não estou entregando é nada. Aí quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que a maioria dos nossos cultos nós vemos para a igreja só para pedir alguma coisa para Deus. Calma aí, e o entregar? E o entregar a Deus? O que você preparou para entregar a Deus?
Qual o culto que você preparou para vir aqui esta noite e falar: Senhor, eu preparei isso aqui para o Senhor? Recebe. Senhor, hoje eu não vim aqui para pedir, Senhor, hoje eu vim só para entregar. Senhor, eu não vim aqui pedir pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha parentela. Não, Jesus, hoje eu vim aqui só para entregar. Recebe a minha adoração, Jesus. Aleluia. Recebe meu louvor, Jesus. Recebe a minha adoração, Senhor. Você veio aqui entregar algo ao Senhor, você veio aqui só pedir? Você trouxe algo para o Senhor esta noite? Ou você veio aqui só pedir? É o filho mimado, Deus me dá, eu quero. Se o Senhor não me der, eu vou ficar chateado, vou ficar empurrado, não vou vir mais para a igreja, não vou vir para o círculo de oração, não vou aparecer mais na consagração. Você veio aqui para pedir? Ou você veio aqui para entregar ao Senhor alguma coisa? Você veio aqui para entregar, então comece a entregar ao Senhor. Senhor, recebe meu louvor, Jesus. Recebe a minha adoração, Jesus. Eu sou pecador, é verdade, mas eu vim aqui lhe entregar alguma coisa, Senhor. Eu vim aqui lhe entregar um perfeito louvor. É verdade, Jesus, estou cheio de pecado, mas eu vim lhe entregar louvor. Eu vim lhe entregar louvor. Entregar. Esses dias eu estava vendo um vídeo e realmente isso aqui é uma verdade. Deus ministrou muito ao meu coração esses dias sobre esse vídeo. Porque ultimamente a gente só vem na igreja para pedir para Deus, mano. A gente só pede a Deus. Ah, Deus, eu quero isso. Ah, Deus, se o Senhor não libertar o meu filho, eu não vou mais para a igreja não, hein? Deus, se o Senhor não libertar o meu filho, a minha filha, se o Senhor não libertar o meu marido, eu nem vou te buscar mais. A nossa oração só se converte em pedir. Deus salva, Deus cura, Deus protege, Deus dá livramento. Olha só. É bem capaz que eu, Samuel, nunca pedi tanto para o meu pai ou para minha mãe carnal do que eu peço para Deus. Aí Deus fala assim: tá bom, vamos lá, Samuel, vamos colocar na balança aqui. Você está me pedindo isso e aquilo. Ah, deixa eu colocar aqui na balança aqui. O que você me entregou até agora? Aí pesou, irmão. Aí foi lá no meio. É por isso que a gente fica na igreja passando em tempo e nada acontece na nossa vida. Porque a cota de pedido está grande no céu, mas a cota de entrega está bem pequena. Aí eu vou falar o que o pastor fala aqui: a conta não fecha. Olha só, Ezequias, ele olhou para si e falou assim: Deus me livrou de Senaqueribe. Deus decretou sentença de morte sobre mim, mas eu orei e ele foi lá e mudou. Olha o favor que Deus tem feito a mim. Agora, o que eu darei ao Senhor pelo livramento que ele tem me dado? O que eu darei ao Senhor pela sua graça? E olha que Ezequias só tinha recebido o livramento. E você que recebeu Jesus? E você que recebeu mais do que livramento, recebeu a oportunidade de ser salvo. Aí vem, nós somos filhos mimados. Eu não estou dando porrada aqui ninguém não, viu, irmão? Não, só estou falando aqui, ministrando meu coração. Me perdoe se estou te machucando, mas não é isso. O que eu quero que você entenda, irmão, que quando você vem aqui, é mais para você entregar do que você receber. E eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando de entregar mesmo o seu coração, de entregar a sua alma, de entregar o seu corpo, de entregar o seu corpo, de se preparar para vir para o culto, de se colocar a melhor roupa, de cortar o cabelo bonitinho, de passar o melhor perfume, de dobrar o seu joelho na semana e falar: Senhor, tem culto domingo, eu já vou começar a preparar o meu melhor aqui em casa. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de quando você vir aqui louvar, não louvar da boca para fora, mas louvar de lá de dentro. Sair rasgando tudo, rasgando o pecado, rasgando as lutas, os problemas, para alcançar o céu. De quando vir orar com a alma, não orar da boca para fora. Porque quem ora da boca para fora, ora igual fariseu.
ora para o povo ver. A gente mete o pau em fariseu nas pregações, mas a igreja está cheia, sabia? Ele não louva para Deus, louva para o povo ver. Ele não ora para Deus para alcançar o céu. Ele ora para o irmão olhar e falar assim: caramba, Senhor, não fervoroso, hein? A oração estava top. Ele não prega para trazer o que Deus realmente quer falar com o povo. Ele ora o que está somente na sua cabeça. Mas a ligação com Deus está bem longe. Não tem ligação nenhuma. Ei! Você tem que refletir na sua vida e começar a pensar no que você vai entregar a Deus. Porque a Bíblia diz que quando Deus foi entregar o seu filho, ele não poupou o seu filho. Antes o deu e foi por amor. É a entrega. É entregar para Deus algo. É lançar no altar de Deus algo. Deus não quer que você venha aqui pedir. Deus quer que você venha entregar. Porque quando você entregar de verdade, Deus vai mudar a sua história. Quando você entregar a adoração de verdade, Deus vai mudar a sua vida. Você vai parar de ser igual Ana, que subia ao templo de Siló todos os anos. Mas ela não ia entregar, ela ia pedir: Senhor, eu quero um filho. Enquanto ela não entregou algo para Deus, Deus não realizou o sonho daquela mulher. Talvez você não recebeu o que você quer, porque você está vindo aqui para Deus só lembrar Ele dos seus desejos. E você está esquecendo que Ele é um Deus que requer de nós uma adoração. Deus não está preocupado se a sua adoração é perfeita, porque Ele sabe que nunca será. Sua adoração nunca será perfeita, irmão. Nunca esquece isso. Mas só a vontade de você adorar a Deus em verdade já movimenta a mão de Deus lá no céu, hein? Já move o trono de Deus. Quando Ana subiu de frente naquele altar e falou assim: ô Senhor, é o seguinte, eu vim aqui 10 anos, 20 anos, e até o momento eu só tenho pedido para o Senhor abrir a minha madre e me dar um filho varão. Mas é o seguinte, hoje eu não quero nada não, Senhor. Deixa eu ficar só no teu altar aqui chorando, lançando as minhas lágrimas no seu altar. Quando Ana entregou o que tinha que entregar, apareceu Eli falando assim: tu vai voltar daqui 1 ano e tu vai estar grávida. E não cumpriu? Cumpriu. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam numa prisão, cárcere fechado, e eles não pediram a Deus: Senhor, nos livra da cadeia, quebra as prisões, joga por terra os açoites. Não, a Bíblia diz que eles começaram a louvar. Um começou a louvar e o outro começou a adorar. Eles começaram a entregar alguma coisa a Deus, e veio um terremoto sobre aquele lugar, e as cadeias começaram a se abalar, as correntes começaram a se abrir, os pés daqueles homens começaram a ser soltos, porque eles começaram a adorar o nome do Senhor. E enquanto você estiver adorando a Deus, Deus vai quebrar as cadeias da sua vida, aleluias. Deus vai abrir as cadeias e você vai sair. Deus vai quebrar as correntes para você ser liberto. Deus vai lá na Mata Virgem quebrar aquela macumba que está sobre a sua vida. Deus vai fazer, porque você veio entregar. Veio entregar. Entregou a Deus. Ezequias entendeu uma coisa, que o negócio é entregar a Deus. Eu gostaria que você entendesse hoje que o negócio é entregar a Deus. Não venha aqui pedir não, irmão. Não venha não. Não peça nada a Deus não. Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe, irmão, a luta que tu passa na tua casa, no teu trabalho. Deus sabe os problemas financeiros. Deus sabe. Se você já apresentou em oração a Deus, confia no Senhor. Confia no Senhor. Mas quando tu vem aqui, irmão, venha para entregar algo ao Senhor. Você que vem aqui para adorar, adora ao Senhor de verdade. Você que vem aqui para louvar, louva a Deus de verdade. Você que vem aqui para tocar, toca de verdade. Você que vem aqui para ministrar, ministra de verdade. Esquece, irmão, esquece. Entrega ao Senhor.
E Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai sim. Porque Ele livrou Ezequias. Por que Deus não te livraria? Ele vai te livrar das lutas, das provações. E se ele não te livrar, Ele vai te ajudar a passar por todas elas. Em nome de Jesus. Ajudou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Ajudou Daniel na cova dos leões. Ajudou José lançado no poço. Por que Deus não te ajudaria? Vai te ajudar sim, em nome